Davi, e que Davi desejou construir esse templo, mas Deus não deixou ele construir esse templo, porque ele era um homem que a mão dele estava cheia de sangue. E nem tanto, não é só por conta disso, porque Davi no seu período não tinha como construir um templo, porque ele estava consolidando o reino. Então não tinha como ele ir para 2 frentes de batalha. Só o templo, para vocês terem uma ideia, isso tudo que vocês estão vendo aí, isso aí demorou 7 anos para construir. Então ele estava consolidando o reino. Então não tinha como ele parar as suas batalhas, consolidar o reino para construir isso aqui. Então Deus disse que iria construir, seria o seu filho. Então o que nós temos aí? Nós temos várias divisões. Então a sala do templo, a Assembleia do Sinédrio, é a escola, onde os sacerdotes aprendiam, onde o povo aprendia a palavra. O que nós temos ali? O pináculo do templo, onde o diabo levou Jesus, no pináculo do templo. Ó, se você me prostrar, mostrou tudo, mas se você me prostrar, eu te dou tudo isso daqui. Parte dos gentios. Por que parte dos gentios? Porque era aqui que os gentios poderiam acessar. Da porta do templo diante, os gentios não podiam adentrar. Então eles tinham acesso a esse localzinho aí. O portico de Salomão, que é a entrada do templo. Porta Formosa. Quem lembra da Porta Formosa? O que aconteceu na Porta Formosa? Quem que estava na Porta Formosa? O mendigo pedindo esmola, tá? Pátio das mulheres, onde as mulheres poderiam acessar. Do lugar santo, santíssimo, elas não poderiam acessar. Então elas tinham acesso até esse local aí, tá? O Forte de Antônia é tipo uma torre, né? Umas torres de proteção ali. E aqui você tem as muralhas. Então isso aí é o templo. Como a gente vai falar muito de templo, para os irmãos terem uma ideia do que a gente está falando. Avança. Então aqui você tem um recorte, tá? Do templo. Então na primeira parte aqui, o que você tem? Você tem um lugar santo. Depois a gente vai ver o que tinha no lugar santo. Mais para dentro você tem um lugar santíssimo, onde ficava a arca lá e os querubins. Não sei se está dando para ver ali, tá? Aqui a bacia de bronze, tá? Onde o sacerdote fazia as suas lavagens, e ali o altar, onde se oferecia o holocausto, certo? Avança. Então o que a gente tem lá? No pátio, o que a gente tinha lá no pátio? O altar do sacrifício, é aquele altarzinho que vocês viram lá em cima lá. Volta lá um pouquinho, Leandro. Lá, o altar do sacrifício, é esse altar aí. Avança. Você tinha a pia ou a bacia, aonde eles faziam a lavagem das mãos. Não vou ficar explicando ponto a ponto, vou colocar o material lá, depois vocês veem em casa com tranquilidade. No lugar santíssimo, o que você tinha no lugar santíssimo? No lugar santo, a mesa com 12 pães, simbolizando as tribos de Israel. Depois simboliza o Cristo como pão da vida. Não está entendendo, meus irmãos? Amém. Fica viajando não, hein? Não entender? Pergunta aí. Quem mais você tem no lugar santo? Você tem o castiçal, ou como chamado a menorá, as 7 lâmpadas, simbolizando também lá as 7 igrejas da Ásia. A lâmpada para alumiar, ou seja, Cristo como a luz do mundo. O que mais você tem lá? Você tem o altar de incenso, que nós vamos, a lição vai falar disso aqui também. O altar de incenso, tá? Que representava a oração dos santos. Nós vamos ver um negócio interessante sobre isso aí também. E no lugar mais reservado, o lugar santíssimo, você tem a arca da aliança e você tem os querubins dentro desse lugar santíssimo, simbolizando a presença de Deus ali. Os querubins ficavam em cima da tampa do propiciatório, se eu não estiver enganado, né? Se minha mente não estiver me enganando, tinha a tampa, os querubins ficavam em cima dessa tampa do propiciatório, e dentro da tampa, dentro da arca, ficava ali a lei e a vara de Arão. Avança. Olha lá, os querubins, suas asas, a tampa do propiciatório, onde o sacerdote, uma vez no ano, ele sacrificava um animal, vinha com o sangue do animal, passava em cima da tampa do propiciatório. A ideia é como que se fosse para apaziguar a ira de Deus em relação ao povo. Então essa aí é a arca da aliança que sumiu.
Porque se tivessem achado, até os crentes iriam lá em Jerusalém para adorar isso aí. Então Deus deu um jeitinho de sumir para não virar objeto de idolatria. Pode tirar ele. E tudo que você vê nas igrejas aí, tudo é heresia, tá? Você não precisa de arca nenhuma não, já está tudo cumprido em Cristo. Tudo que está aqui no templo, o templo, a mobília, tudo aponta para Cristo. Então Cristo veio, acabou todo o sentido disso aqui para nós. Para o judeu não, para nós acabou todo o sentido. Amém? Então lá dentro tinha o que? Tinha o maná. O que representa o maná? O cuidado provedor de Deus. Então Deus está dizendo: eu sou aquele que provê, eu sou aquele que cuida. Muitos de nós precisavam entender que quem cuida é Deus. Quem cuida de nós é Deus. Porque se cada um de nós entendêssemos que quem cuida de nós, hoje a maioria estaria aqui. Amém, meus irmãos? Mas graças a Deus nós aqui estamos. Então quem cuida? Deus cuida de nós. Por isso que o maná ficava dentro da arca. O que mais que tinha lá dentro da arca? A vara de Arão, que significa o quê? Precisamos aprender isso também. Estamos desaprendendo. Estamos aprendendo que Ele é aquele que provê, e estamos desaprendendo que Ele é aquele que está no controle. Ixi, irmão, desse jeito é que essa vozinha fraca, acho que Ele não está no controle não. Ele está onde? No controle. Avião. Quem sabe até a noite fica bom. Ele é aquele que está no controle de tudo e de todos. Tá? As tábuas da lei, tudo isso ficava dentro da arca. Tá? O que representa? O amor e a justiça de Deus. Tá? Então a arca, o que tinha lá dentro dela era o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Tudo isso tem o seu significado. Avança. Pronto, chegamos na nossa lição. Tá? As abominações que estavam acontecendo dentro do templo. Irmão, quem vier nas 13 aulas, eu te garanto uma coisa: quando você começar a ler o livro do profeta Ezequiel, para você vai ficar muito mais fácil entender todas aquelas figuras de linguagem, aquelas imagens, aquelas visões, aquelas coisas tudo que ele vê, vai ficar fácil demais. Textual, Ezequiel 8,6. E Deus me disse: homem mortal, homem frágil, homem fraco, homem sem força, você vê o que está acontecendo? Eu não sabia, eu não tinha nem noção do que se passava. Quando Ezequiel está tendo essa visão, e lá no capítulo, vamos ler o capítulo, é o capítulo 8? É o capítulo 8. Abra lá comigo no capítulo 8 do profeta Ezequiel. Diz assim: e sucedeu, pois, no sexto mês, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa. Aonde que ele estava? Na casa dele, tranquilo, sossegado. Aí apareceu quem? Os anciãos de Judá, assentados diante de mim, que ali está sentado diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então os anciãos vinham saber qual era a mensagem que Ezequiel tinha, o que Deus tinha para ele, por meio de Ezequiel. Verso 2: e olheis, e eis uma semelhança com um aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Então o que ele está vendo aqui? Ele está vendo um ser. Agora presta atenção, o que esse ser vai fazer? Ele diz que a mão do Senhor veio sobre ele, e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos... Aí, irmão, esses crentes mimizentos, né? Cheio de não toques, não fale isso, não fale aquilo. Olha aqui, irmão, a visão. Deus veio e pegou Ezequiel por onde? Vem aqui, comedor de arroz e feijão. Eu vou lhe pegar pelo cabelo. Quem não tem cabelo, careca? Pega pela cabeça. E o levou ele até onde? Levou ele até Jerusalém, porque ele precisava ver o que está dizendo o texto aqui, olhe para as coisas nojentas. Abominação, 2 significado é
coisa nojenta que o povo de Israel está fazendo aqui, para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Então, Jerusalém ainda não tinha sido destruída quando ele estava lá vendo essa visão. Jerusalém estava em pé e ainda tinha gente em Jerusalém. Digo, olha o que os miseráveis estão fazendo lá. Vou lhe mostrar o que essa raça ruim está fazendo lá dentro do meu templo. O que eles estavam fazendo? Afastando Deus da presença deles. Ezequiel capítulo 10. E Cabote, foi-se a glória do Senhor. Deus foi-se embora. Na visão do capítulo 1, Ezequiel vê Deus vindo do norte. Naquela visão tremenda que eu mostrei aqui para vocês domingo passado. Ele vê Deus vindo do norte, com relâmpago, com fogo, com todo aquele aparato. No capítulo 10 ele vê Deus indo embora. Quem é que afasta Deus, irmãos? É o diabo? Nós afastamos Deus de nós. É o que Ezequiel está vendo. Olha, Ezequiel, as coisas nojentas que eles estão fazendo estão cada vez mais me afastando deles. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Ele não tinha nem começado a ver o que ele estava aprontando lá. Avança. Sentido da palavra abominação, coisa nojenta, detestável, coisa ofensiva, algo que causa repulsa. Irmão, a coisa estava tão feia que estava causando repulsa em Deus. Por isso que os profetas, eles usam muito a palavra abominação. A palavra abominação é alguma coisa que causa asco ou nojo em Deus. Para cada ação errada minha, para cada ação errada sua, saiba que Deus sente nojo de você. Amém, meus irmãos? Ninguém quer ouvir isso, né? Para cada coisa errada que você faz, para cada pensamento torto que você tem, para cada ação, para cada atitude sua, saiba que Deus sente nojo de você. E se nós insistimos nas coisas erradas que fazemos, vai chegar um tempo que Ele vai fazer aquilo que está lá em Apocalipse. Ele vai nos vomitar da boca dele. Ou seja, Ele vai nos tirar da presença dele. E isso ninguém quer. Amém ou não amém? Nós queremos que Deus se aproxime de nós. Nós queremos que Deus se aproxime de nós como Ele veio lá, capítulo 1 de Ezequiel, ele vindo para Ezequiel, e Ezequiel vendo, e não diz no final da revelação, para Deus dar outras visões para Ezequiel, ele teve que ficar uma semana se recuperando daquela primeira visão. Mas aqui o povo estava afastando. Então pensa bem nas coisas que você faz, nas coisas que você diz, nas atitudes que você tem, porque elas causam repulsa diante do Senhor. Então aí tem vários textos, vocês leem em casa. Até nossas orações podem ser abomináveis diante de Deus, quando nossa oração não está alinhada com a obediência à palavra de Deus. Tinha um texto aí que eu separei, mas eu agora esqueci. Então até a nossa oração, ela pode ser abominável. Até a nossa oração pode causar nojo em nosso Deus. Então até na hora de orar nós temos que saber o que nós vamos orar, nós temos que saber o que nós vamos pedir. Amém, meus irmãos? Avança. Verdade prática. O lugar mais sagrado da terra, o lugar mais sagrado da terra santa, se tornou o centro das abominações. Qual era o lugar mais sagrado da terra santa? O templo. O lugar mais sagrado da terra se tornou algo mais nojento, mais horripilante para Deus naquele momento. É para nós um alerta. Esta casa, ela é o lugar mais sagrado dentro de Itaquaquecetuba. Esta casa é o lugar mais sagrado do Brasil. Esta casa é o lugar mais sagrado do mundo e do universo.
Não podemos fazer dessa casa aquilo que eles estavam fazendo. Não podemos fazer desta casa objeto de asco de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso, quando você entra aqui, você tem que saber que você não está em qualquer lugar. Eu fico danado da vida quando um crente entra aqui e não sabe onde ele está. Aqui não é lugar de você ficar batendo papo. Aqui não é lugar de você ficar dando risadinha. Aqui não é lugar de bagunça. Aqui é lugar que nós viemos aqui para oferecer um culto para quem? Para Deus. Irmão, hoje à noite, se alguém vir me perturbar, você diz: olha, irmão, você quer conversar comigo? Tu compre um frango, uma Coca-Cola, eu vou lá para tua casa, mas agora me deixa em paz aqui. Não me perturbe. Aqui não é lugar de estar mexendo em celular na hora que você está cultuando a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui é lugar de você prestar culto a Deus. Então não façamos deste lugar um lugar que cause asco, nojo no Senhor, porque é o que o povo estava fazendo. O lugar mais sagrado da terra se tornou o lugar mais abominável da terra. Se tornou um lugar que Deus não queria entrar mais, irmãos. O lugar onde Deus falou que eu colocaria o nome dele, colocaria os ouvidos dele, que o braço estaria estendido, Deus está dizendo: olha, Ezequiel, estou fora, meu irmão. Fica você aí, porque eu estou fora. Aqui eu não fico mais. Aqui eu não entro mais. Aqui eu não vou morar mais, porque o lugar aqui não é um lugar saudável para mim. Então, irmãos, outra coisa. Aqui até os pequenos têm que saber onde está. Amém, meus irmãos? Amém. Até os pequenos têm que saber desde pequenininho onde é que ele está. Ele não está na casa dele, não está na sala dele, ele não está no quarto, ele está na casa dele. Então até desde pequenininho tem que saber que ele está na casa do Senhor, que não é lugar dele ficar de lá para cá, é lugar dele ficar sentado, ouvindo e aprendendo. Amém, meus irmãos? Amém. Não façamos desse lugar um lugar abominável. Isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. É o nosso tempo. Avance. Vamos ler? Vamos ler. Abra lá. Ezequiel, vamos ler capítulo 8. Vamos ler versículo 5, versículo 6, depois do 9 a 12, depois do 14, depois... vamos ler do 9 ao 14, depois do 16. Vamos ler. Ezequiel capítulo 8, versículo 5. Quem achou ler? Homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte a porta do altar estava, está esta imagem de ciúmes à entrada. Na porta da entrada do templo, o que eles colocaram lá? Uma imagem de ciúmes. Nós vamos entender o que é isso. Versículo 6. E disse-me: filho do homem, vê tu o que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Agora preste atenção, irmãos, que as coisas que eles estavam fazendo lá dentro estavam afastando Deus da presença deles. E se nós fizermos as mesmas coisas, e olha que nós fazemos as mesmas coisas, nós vamos afastar Deus de nós. Então preste atenção nas coisas que eles estavam fazendo dentro do templo. Não era fora, era dentro do templo. Continua. Mas verás ainda maiores abominações. Ele só viu uma parte da meleca. Ele ia ver mais coisa. Verso 9 até o 12 agora. Então disse: entra e vê a malignidade, entra e vê malignas abominações que fazem aqui. Olha, irmão, olha. Irmão, para o profeta adjetivar dessa forma, é porque a coisa não estava boa. Para as coisas malignas que eles estavam fazendo lá dentro, para usar esse adjetivo, é porque a coisa estava fedendo, a coisa não estava boa. Continua. Entrei e olhei, eis que toda forma de animais abomináveis abomináveis e de
Israel estavam pintados na parede de um todo ao redor. Então, e as gravuras, pinturas, dentro do templo. Verso 12, né? Agora, o verso 11. Verso 11. E sentada o homem do... Estavam em pé. Verso 11. Verso 11, né? É. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafá, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas. Olha o incensário aí. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma extensa nuvem de incenso. Olha, irmão, quem esses caras aqui? São os cabeças. São os cabeças, são os chefão. Olha, em vez de eles ensinarem o povo a adorar a Deus, o que eles estavam fazendo? Oferecendo sacrifício aos ídolos. Então, meu irmão, é por isso que eu falo. Não se engane com esses pastores de fala mansa, que abandonaram a real pregação. A real pregação é a cruz de Cristo. A real pregação é jogar o seu pecado na sua cara. A real pregação é pregar arrependimento. A real pregação é dizer que suas atitudes, suas ações causam nojo e asco no Senhor. Esses pregadores que passaram mel na boca, que não falam mais de pecado, que não falam mais de santidade, que não falam mais de arrependimento, que não falam mais de céu, estão levando o povo para as abominações, estão levando o povo para a idolatria. Esses pastores que estão fazendo do púlpito um divã, pregando autoajuda. Autoajuda é falar da verdade da palavra. Irmão, o que ajuda o ser humano é falar a verdade na cara dele. Por que nós estamos aqui? Porque Deus fala a verdade na nossa cara. A verdade que nós não queremos ouvir. A verdade que nós não queremos receber, mas é essa que nós precisamos. Se nós queremos entrar no céu, é com a verdade que nós vamos entrar no céu. Amém, meus irmãos? Então quem deveria estar conduzindo, estava colocando o povo na perdição. Agora do verso 12 a 14. Então me disse: visto filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Era essa a filosofia. O Senhor não está vendo a gente mesmo aqui no nosso secreto? O Senhor também já nos abandonou, porque o Senhor não está fazendo as coisas, mas o Senhor não está fazendo as coisas segundo aquilo que eu acho que Ele deveria fazer. Ele está fazendo as coisas segundo aquilo que Ele tem que fazer do jeito dele, não do nosso. Tá, mas Ele não está vendo mesmo, então bora aqui pintar nossas imagens aqui e vamos adorar. Eles tinham que fazer escondido, porque estavam sob o jugo de Nabucodonosor da Babilônia, que tinha suas divindades. Então aquelas imagens tinham que estar escondidas para ninguém ver, nem os maiorais da Babilônia poderiam ver, porque senão era morte na certa. Avança, até onde é? 14, né? 13. E disse: tomarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Olha, irmão, o buraco é fundo. Quando você acha que já chegou no fim do buraco, tem mais ainda. Agora é o 14, né? Vá. E levantou-me a entrada da porta, elevou-me a entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam 1000 mulheres assentadas chorando por Tamuz. Ó, a mulherada chorando na porta do templo lá.
essa divindade aí, Tammuz. Vamos entender. Avança. Tradução. O que nós temos aí? Apocalipse e Ezequiel são caracterizados por seu estilo literário. Quais sejam? Eles têm muitas figuras de linguagem. E se nós não compreendemos essas muitas figuras de linguagem, nós não compreendemos a mensagem. E a mensagem precisa ser compreendida, porque se nós não compreendemos a mensagem, nós vamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, eles falavam para o seu público profecias que se cumpriam a médio e longo prazo, mas também profetizavam coisas que vai acontecer ainda, que estão acontecendo, que estão desenrolando na nossa cara, no nosso tempo. As coisas que Ezequiel viu, Daniel viu, Isaías viu, são coisas que estão acontecendo na nossa cara. E eles falaram séculos atrás, está acontecendo agora, desenrolando agora na nossa cara. Então, pelas figuras de linguagem, somos levados a analisar qual seja a nossa própria situação moral e espiritual diante de Deus. Então, quando você entende o que está sendo dito aqui no capítulo 8 e nos demais capítulos, você vai enxergar qual é a sua própria realidade moral, qual é a sua própria realidade espiritual diante do seu. Por isso a leitura dos profetas, ela é importante. Quando eu digo que o Antigo Testamento não gera doutrina, não é que não é a palavra de Deus. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas ele não gera doutrina para nós. Os geradores de doutrina estão especificamente nas epístolas. Nas epístolas estão as doutrinas basilares da fé cristã. O que são as epístolas? Nada mais é do que a explicação que está dentro do Antigo Testamento. Como ele não gera doutrina, então eles explicaram. Mas há coisas aqui, há princípios aqui que devem ser aplicados na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu preciso entender essas figuras de linguagem para que eu possa aplicar, para que minha vida moral, minha vida espiritual seja uma vida moral e espiritual sadia em nome de Jesus. Avança. Sobre a visão, a segunda visão, porque a primeira está no capítulo 1. Tá? Quando ele fala lá da segunda visão, a primeira está lá no capítulo 1, porque ele vê Deus vindo com todo aquele aparato vindo sobre Ezequiel para levantar ele como profeta entre os exilados. Então lá, a primeira visão está lá no capítulo 1, tá? São introdutórias. Esta segunda visão é recebida 14 meses depois da primeira. Depois de 1 ano e 4 meses é que ele vai ter essa segunda visão que nós estamos vendo aqui no capítulo 8. Depois de 1 ano, porque a gente lê o texto, parece que as coisas acontecendo uma atrás da outra, né? É igual você ler, por exemplo, abra lá comigo, alguém abra aí, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, lê aí o versículo 1. Pronto, a queda está no capítulo 3, não é isso? Ou é capítulo 2? Capítulo 3, não é isso que está aí a queda? A ideia parece que ele cria tudo, e aí já lá no capítulo 3, em sequência, já acontece o pecado. Entre a criação, entre o homem no Éden e a queda, diz, eu não sei se é verdade, porque eu não estava lá, mas diz a tradução judaica que entre a criação e a queda se passaram 14 mil anos. Pode ser mesmo. A ideia é, Deus criou o ser humano, colocou o paraíso dentro do jardim do Éden. O paraíso não é o jardim do Éden. O paraíso estava dentro desse jardim, desse Éden. Foi colocado no jardim. Aí passa-se anos e anos, acontece a queda. Então as coisas não acontecem automaticamente.
ela tem um tempo entre a criação e a queda, passa-se um longo tempo que eu não sei qual é, ninguém sabe, diz a tradição judaica que foi 14 mil anos. Pode ser que seja a mesma, eu não sei. Mas entre a criação e a queda passou-se longos anos. É igual que entre a primeira profecia e a primeira visão e a segunda visão, passa-se 1 ano e 4 meses, que Deus vai levantar ele de novo e dizer: agora eu vou lhe mostrar outra coisa que está acontecendo lá em Jerusalém. Então o capítulo 8 introduz uma nova sequência de visões que a gente vai ver domingo a domingo. E desta vez Deus mostra a real situação do povo e do sacerdócio principalmente. Então nessa segunda visão agora, Deus vai mostrar qual é a... Ô irmão, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você já pensou se Deus fizesse aqui nos nossos dias o que Ele fez lá com Ezequiel? Se Deus digo, eu vou pegar qualquer comedor de arroz e feijão e vou mostrar a real situação do povo hoje. Está pior, com certeza. Está pior. E se ele mostrasse para algum comedor de arroz e feijão, esse camarada, acho que ele sairia da visão direto para um sanatório. Porque ele ia ter a terceira visão lá no sanatório. Porque a coisa não está fácil. O que traz a ira sobre o povo? Vamos ler Ezequiel capítulo 8, versículo 18. O que acende a ira de Deus para trazer juízo sobre o povo? 8 e verso 18. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olhar pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não culpará, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Aí, irmão, para esse Deus frouxo que andou pregando aí, um Deus frouxo. Deus é amor. Mas também foi consumido. Deus não faz isso não. Está aqui. Se for ver lá embaixo, que estava na leitura da arca, o amor e a justiça. As duas coisas estão ligadinhas ali. Então o povo causou tanto nojo em Deus, que ele chega no capítulo 8, versículo 18, digo, Ezequiel, eu vou para cima, mas eu vou com ira, hein? Eu vou para cima, eu vou com ira e não vou com piedade não, eu vou com ira. E sem piedade, não adianta gritar também não, hein? Adianta berrar. Mas irmão, vamos cá, Deus ele é coração mole. Porque a gente não pode pensar na Babilônia o que aconteceu no Egito, nem de longe. O que Deus arrancou daquela raça ruim? A terra e o templo. Porque o povo não estava apegado em Deus. O povo estava apegado na terra e no templo. Aí Deus falou, vocês não estão apegados a mim, né, seus miseráveis? Então, peraí, eu vou arrancar o que mais vocês apreciam. Eu vou arrancar vocês da terra, eu vou arrancar vocês do templo, e vou fazer vocês ficarem 70 anos na Babilônia. Lembra que domingo passado eu falei, Deus fala, Jeremias, levanta Jeremias e diz, fala para eles comprar a terra, para eles constituir família, para eles levar a vida, porque eles vão ficar lá 70 anos. Porque eles não foram tratados como escravos na Babilônia. Haja visto, os meninos estavam servindo na corte. Ezequiel no meio do povo. Quem assistiu a essa última novela, uma das novelas da Record, retratou a vida dos judeus na Babilônia, era mais ou menos aquilo mesmo. Tanto é que se você tiver um pouquinho de curiosidade, chegar na sua casa hoje, você lê o livro de Neemias e Esdras, você vai ver que nem todos desceram para a terra. Muitos enriqueceram. Quem que desceu para a terra? Quem não tinha nada.
Quem não conseguiu construir nada, desceu para a terra. Não conseguiu nada aqui, quem sabe consiga lá. Mas quem constituiu fortuna, se estabeleceu na terra, ficou lá. Então, qual é a mensagem aqui, querido? É o que eu sempre falo, irmão. Para de arrumar desculpa. Eu não faço isso por isso. Eu não faço isso por conta disso. Porque, irmão, ele arranca de você. Eu não faço porque meu trabalho me atrapalha. É meu trabalho. Ele arranca. É porque minha casa é muito grande. Ele arranca, ele bota você bora manchar o pano. Então para. Faça a obra de Deus. Não coloque um caminhão de desculpa não. Porque senão ele arranca aquilo que você disse que está te impedindo. Porque para o povo, o impedimento para o povo se achegar a Deus era a terra e o templo. Ele tira a terra e tira o templo. Diga agora, vocês vão vir atrás de mim, seus miseráveis. Porque vocês não vão ter nem a terra e nem o templo. Na Babilônia vocês vão aprender a me servir de verdade. E lá eles aprenderam a servir. Precisou Deus tirar para aprender a servir. Será que Ele vai ter que fazer o mesmo comigo? Será que Ele vai ter que fazer o mesmo com você? Arrancar algo de você para você aprender a servi-lo? A fazer a vontade dEle? Porque, irmão, Deus não é brincadeira. Porque a hora que Ele vir sobre você, Ele vai vir com ira, furor e sem piedade. Mas tudo isso para salvar a sua bendita alma em nome de Jesus. Amém? Nem que fique só a cabeça, mas Ele faz. Porque Ele nos ama. Avança. As visões das abominações do templo. Quais eram as práticas nojentas que Deus mostrou para Ezequiel? Nessas visões, Ezequiel foi levado até Jerusalém. A gente já leu. Mostra coisas que estavam ocorrendo no ato. Enquanto ele estava tendo a visão, aquilo estava ocorrendo no ato da visão. Não é que era uma visão. Ele estava vendo o que eles estavam fazendo naquele momento lá. Os homens com incensário na mão. 25 homens que deram as costas para Deus em direção ao sol. Tudo estava acontecendo no exato momento da visão. Que mais tem aqui? Assim como Deus revelou coisas para Daniel, também o fez com Ezequiel. Avança. Como entender a visão de Deus? É preciso que se entenda que Ezequiel foi transportado em espírito para Jerusalém. Não foi in corpore. Ele não foi levado em carne. Ele foi levado em espírito, assim como aconteceu com João, assim como aconteceu com Paulo. Ele foi levado em espírito até Jerusalém. Depois ele retorna para o lugar que ele estava lá, na Caldeia. É um tipo de arrebatamento de... É um arrebatamento de espírito, tá? Então não foi em corpo. Deus coloca Ezequiel no centro das abominações, ou seja, leva ele para o templo, onde as coisas nojentas estavam ocorrendo. Deus colocou ele bem no centro. Irmão, aonde deveria ser o lugar de buscar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, se tornou local de abominação, local de causar nojo em Deus. E Deus falou: vou-me embora, porque aqui não dá para mim não, aqui não é um ambiente para mim. Por isso que eu falo que o culto, quem é que faz o culto? Somos nós, irmão, somos nós. Não é quem prega, não é quem diz, mas o pregador. Não é o pregador que é ruim, é você que é ruim, que não sabe cultuar, ué. Porque o seu culto não depende de mim, ou depende? A Bíblia diz que eu tenho que entrar pelos átrios do Senhor e apresentar os meus sacrifícios, né? Esse de Salmo, não é o meu parceiro, não é quem está do meu lado, sou eu quem faço o meu culto. O culto pode ser horroroso para uma igreja inteirinha, mas irmão, se um irmão entrar aqui
sentir a presença de Deus, Deus falar com ele e se alegrar no Senhor, o culto valeu para ele. Por quê? Porque ele fez o culto dele, ele não esperou ninguém fazer o culto para ele. Ele fez o culto dele. Então, onde deveria ser o centro da adoração, virou o centro de abominação. E dizer que eu estava vendo tudo isso lá. Eu não quero nem ver. Se Deus, em visão, subisse o Espírito e nos fizesse ver o que não acontece na hora dos nossos cultos. Quais são as disposições que nós entramos dentro dessa casa? Quais são as motivações que nos trazem a esta casa? Avança. Sobre as abominações, parte 1. Primeiro, versículo 5. Ele disse que eles colocaram uma imagem de ciúmes na porta do templo. Esse que está dito lá? Foi colocado lá na porta. Agora, que imagem era essa? A mesma imagem lá de 2 Reis, capítulo 21, versículo 3, 7. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 21, versículo 3, 7. A mesma imagem que Manassés colocou lá no templo, é a mesma imagem que eles foram retornaram com a mesma imagem de novo lá no templo. Quem achou ler? 2 Reis. Capítulo 21, versículo 3 e versículo 7. Vamos, alguém achou? Porque tornou edificais altos, que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal, fez o bosque como que fizera Acabe, rei de Israel. Se inclinou diante de todo o exército dos céus e dos servidores. A mesma imagem que Manassés colocou lá, agora é a mesma imagem que eles colocaram novamente na porta do templo, na entrada do templo. Agora, por que na entrada do templo? Para fazer o que diz que é a imagem de ciúmes, para rivalizar, a imagem rival. Essa imagem foi colocada ali para rivalizar com Deus. Tipo assim, já que Deus não é tão poderoso assim, vamos colocar a Zera aqui na porta. Vamos colocar a Zera aqui na porta de entrada, já que esse Deus que está aí dentro não é tão poderoso assim, então vamos colocar a Zera aqui na porta do templo para rivalizar com ele, para que talvez cause algum tipo de ciúmes nele. Fica ciumado e faz alguma coisa, né? Oh meu Deus, como a gente é trouxa, meu pai. Oh, desculpa a linguagem, mas não tem outra palavra. Então eles colocaram a mesma imagem. Aí Josias, quando sobe ao trono, Josias vai lá e faz uma reforma também meia boca, mas ele tira essa imagem do lugar. Agora vem o povo e coloca a imagem de novo na porta do templo para rivalizar com Deus. Já que Deus não é tão poderoso assim, quem sabe a Zera pode fazer alguma coisa por nós. Vamos colocar aqui bem na porta aqui para ser uma afronta para ele, para ver se ele se mexe. Se ele se manifesta, ele se manifestou, só que não do jeito que eles queriam, né? Mas se manifestou. Uma vez que Deus é um Deus zeloso e não aceita outras divindades como objeto de adoração pelo seu povo, não é que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5? Não terá outros deuses diante de ti. Mas, querido, volta e meia a gente está sempre colocando um Deus diante do nosso Deus. Volta e meia a gente está levantando os nossos ídolos na porta de entrada do templo. Nós colocamos a imagem para rivalizar com o nosso Deus. Essa divindade era reputada a deusa da fertilidade. Ô irmão, Azira, deus da fertilidade. Em essência, todo o culto pagão daquela época, a relação sexual fazia parte do culto. Então coloca lá a Zira na porta do templo. Imagina o que esses homens estavam fazendo nas câmaras secretas deles lá com as mulheradas. Se a essência do culto pagão naquele período, a atividade sexual, ela acontecia, porque ela fazia parte do culto. Avança. O culto aos animais e os répteis.
mulheres. Deus revela o segredo do sacerdote. Manda ele cavar um buraco. Cava um buraco aí, Ezequiel. Porque você achou que você viu coisa, você vai ver mais coisa. Cava um buraco. Ele cava, e quando ele olha, ele vê lá os sacerdotes lá, os anciãos, os homens importantes, a bagaceira toda, a máfia toda, diante das imagens que estavam pintadas nas suas paredes e nas suas câmaras. Ele faz buraquinho, as imagens animais, isso ali. Tinha que estar em secreto mesmo. Por que tinha que estar em secreto? Está aqui, ó. Olha, irmão, ô ser humanozinho esquisito. As imagens que estavam pintadas lá nas paredes fazia parte do panteão egípcio. Não eram nem as divindades babilônicas. Eram as divindades que os antepassados deles aprenderam a adorar quando estavam lá no Egito. E aquele troço foi passando de pai para filho, de pai para filho. Chegou nele e disse: olha, já que esse Deus aí não faz nada mesmo, é um boca aberta, é um banana, vamos aqui chamar nossas divindades lá do Egito, vamos pintá-las aqui, vamos adorá-las, vamos pegar o incensário e vamos adorar essas imagens aqui. Por isso que era em secreto, porque ninguém poderia saber, nem os filhos de Israel e nem os caldeus poderiam saber, porque se soubessem eles iriam para a morte. Digo, então vamos fazer em secreto. Por isso que Deus falou: cava um buraco aqui, você vai ver coisa pior que eles estão fazendo nessa raça ruim. Então o povo de Israel no Egito praticaram idolatria. Opa, tranquilamente. Eles aprenderam lá. E no deserto o que eles fizeram? Continuaram a adoração. Então eles aprenderam lá. O problema aqui é de idolatria, irmãos. Mas que é de idolatria? Mas essa idolatria não é fruto externo. Nenhuma idolatria é fruto externo. Nenhuma. Aonde nasce a idolatria? Vamos abrir Ezequiel capítulo 14, versículo 13 e 7. Vamos ver onde nascem as idolatrias. Oh meu Deus, como eu queria que a igreja toda estivesse aqui para ouvir, meu Pai. Ezequiel capítulo 14. É. 14. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Não, pula, tira, vai logo lá para o 7. Pera lá. Não, pode continuar, continua aí, vai, pode ir. É o 14 você está mesmo, André? E verso 3? Não, verso 3, pula aí, verso 3. Aí. Espera lá. Aonde é que eles levantaram seus ídolos? A idolatria não nasce fora. A idolatria nasce na alma humana. É lá na alma humana que se levantam os grandes ídolos. Alguns têm coragem de jogar esse ídolo que está dentro da alma para fora numa imagem. Outros não têm coragem de ter seus ídolos dentro da sua alma. Então a idolatria o problema não é externo. A idolatria, o problema dela é interno, porque ela nasce na alma. É lá na alma que nasce a idolatria, não é fora. Continua. E o tropeço da sua maldade puseram diante de sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por ele? Deus está perguntando: o que eles querem aqui? O coração deles já tem outro Deus aí. Por que eles não perguntam para esse Deus que está dentro do coração deles lá? Por que eles estão vindo a mim? Se lá dentro do coração deles eles já levantaram uma divindade. Eles teriam que ter vergonha na cara de vir aqui pedir alguma coisa para mim. É isso que Deus está falando ali para Ezequiel, trocando em miúdos. Eles tinham que ter vergonha na cara. Já que eles levantaram essa divindade aí, pergunte para elas, não para mim. Verso 4. Portanto, fale com eles e diz-lhes: assim diz
Qualquer homem da casa de Israel que se levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, e eu, o Senhor, vindo a ele, e lhe responderei conforme a multidão dos ídolos. Olha, irmã, a multidão, a resposta de Deus em relação à multidão dos ídolos, ele já deu. Vou arrancar o que eles mais amam, vou arrancar a terra, vou arrancar o tempo, vou arrancar o prestígio, vou arrancar a honra, vou arrancar tudo deles, não vou deixar eles com nada, eles vão ficar zerados. É a resposta. Continua, verso 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Ó, pera lá, irmão. É por isso que o tratamento de Deus é tratamento de choque. Tá? Tratamento de Deus é tratamento de choque. O que ele está dizendo no texto aí? Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Eu vou dar tratamento de choque para eles. Eu vou arrancar a idolatria da alma deles. Mas para arrancar a idolatria da alma deles, eu vou arrancar eles da terra, vou arrancar o tempo, vou arrancar tudo, vou arrancar a riqueza, vou arrancar tudo deles. Irmão, é tratamento de choque. Quem quiser andar pelo caminho das abominações, que ande. O problema é seu, não é meu. Mas saiba de uma coisa, que a hora que Deus tratar, é tratamento de choque. O que ele tiver que arrancar, ele vai arrancar de sua vida. Se ele tiver que arrancar um braço seu, ele vai arrancar. Se ele tiver que arrancar as duas pernas, os dois braços, deixar só o tronco, ele vai deixar, mas ele vai arrancar. Por quê? Porque nós somos filho dele e ele quer a nossa alma junto com ele. Amém, meus irmãos? Então, o que ele tiver que arrancar, ele vai arrancar, mas vai tratar a nossa alma em nome de Jesus. É essa mensagem que a igreja brasileira quer ouvir hoje? Nada. Quer ouvir melzinho, quer ouvir aquele desgraçado sabor de mel. É isso que a gente quer. Aonde eu colocar a planta do meu pé? Ô irmão, se esse negócio fosse verdadeiro, então, oxi, todo lugar que eu pisar é meu. Eu estaria rico. Mas eu estou dizendo, eu vou dar tratamento de choque para eles, mas eles vão aprender. Mas antes dele falar que você tem que possuir eterna, você tem que fazer o que a palavra de Deus, obedecer todos os estatutos. Não, mas aí o povo esquece o resto, né? Isso aí o povo esquece. Aí sim eu vou tomar posse. Mas aí essa parte o povo esquece, que só quer que o povo obedecer nada. É igual quando Paulo diz, né? Você passar todo um monte de coisa, aflição, necessidade, e no fim ele diz tudo isso, né? Então, é tratamento de choque. Porquanto todos se apartaram de mim para seguir o quê? Os seus ídolos que estavam dentro de seu coração. Verso 6. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim. O que é se alienar, irmão? Você compra um carro e você continua pagando ele, mas ele não é seu, ele está alienado. Ele é de quem? Ele é da agência ainda. Nós nos alienamos, quando colocamos o ídolo, nós estamos alienados, nós não somos de Deus. Nós somos propriedade da nossa divindade que nós levantamos. Por isso que Deus fala aqui, porque eles estão alienados de mim, e levantaram os seus ídolos no seu coração, e puseram a sua maldade diante do seu rosto, e vieram ao profeta para me consultar. Por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e a resposta não vai ser boa. Então o problema da idolatria dos animaizinhos lá é porque eles estavam arraigados na alma deles. Irmãos, olha como é que Deus trabalha. Quando Deus tem que mostrar o que está lá no coração do ser humano, não espere que o ser humano vai fazer isso por ele mesmo. Nenhum ser humano vai mostrar de fato o que tem lá dentro da sua alma. Mas quando Deus quer mostrar a minha podridão, a sua podridão, Ele move as águas.
e nos faz revelar quem nós somos. Acontecem coisas, e aí Deus vai revelando o coração do ser humano. Isso aqui já estava encalacrado na alma do povo, dos sacerdotes, dos principais, há tempos. Só que eles estavam escondidos, porque eram ídolos que estavam lá dentro da alma deles. Eles estavam lá oficiando Deus do Senhor, com incensário, mas pensando na divindade. Está pensando em Deus? Então agora Ezequiel, eu vou te mostrar o que tem na alma desses caras aí. Olha aí, a podrão que tem na alma desses camaradas aí. Esses homens aí que estavam aí ministrando, que estavam aí cuidando, que estavam aí ensinando, desviando o povo da minha presença. Avança. 70 anciões, verso 11. Aqui nessa visão Deus mostra que a queda do povo tem como origem naqueles que deveriam cuidar e zelar pela vida espiritual do povo. A queda do povo começou no sacerdócio. A queda do povo começou naquele que deveria estar ensinando, zelando e dizendo o que o povo deveria fazer. A queda começou por ali, porque houve uma frouxidão na vida sacerdotal. Logo essa frouxidão vai para o povo. Então Deus diz: olha, Ezequiel, o problema não está lá, o problema está aqui, ó. Porque eles deveriam ensinar, eles deveriam doutrinar, eles deveriam pelejar com o povo. Eles deixaram o povo porque eles se corromperam e corromperam o povo também. Então diz: ó, o problema está aí, o problema está lá, aquele que oficia, aquele que ministra, é ali que está o problema. Então eu vou arrancar dali, vou renovar, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa boa daí, dessa limonada toda aí. São os idosos. Quem são os anciãos? São os idosos, aqueles que deveriam carregar a experiência e conselho para os mais jovens, pois eles eram os conselheiros do povo. Era eles que deveriam, e era eles que estavam corrompidos, minha gente. Luiz, no mundo que nós estamos hoje, no Brasil, já está corrompido, né? O Brasil está só Deus que tem misericórdia. Dentro da palavra de Deus, hoje, a situação que o Brasil está, Deus permitiria, por exemplo, nós temos hoje, vamos entrar numa área que não é para valorizar, tá, irmão? Na área da política, por exemplo, Deus conhece a essência de cada um. Deus, eu não acho, Deus, ele não colocaria uma pessoa para ser mais duro no nosso país? Ou não afrouxaria para que o povo se arrependesse? Vamos ser mais claro do que um copo de água? Isso. Nós temos dois candidatos, nós temos o Bolsonaro e nós temos o Lula. Isso. E eu já falei e vou repetir de novo. Quando Deus quer castigar um povo, uma nação, isso está na Bíblia. Coloca o pior. Então, por exemplo, nós como cristãos temos que estar na dispensação, Sempre. na posição e ver o que Deus fizer Tá feio. para nós analisarmos a nossa vida como cristão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pandemia não serviu para nada. Porque a conversa quando começou esse inferno era: não, quando nós saímos da pandemia, nós saímos melhor. Eu só ouvi naquela ladainha furada. Saímos bem melhor, bem melhor. Tem irmãos que até hoje, irmão, sumiu que nunca mais veio. E para alguns criou uma sensação de que igreja não é tão importante assim. Eu venho quando eu quero, eu vou a hora que eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou, porque eu não preciso disso aqui. Então, mas aí tudo. Espera aí que eu vou afundar mais um pouquinho o buraco. Era para a igreja se levantar, para buscar, para clamar, para se colocar diante de Deus. O que aconteceu? O povo se dispersou completamente. Ainda tem os caraminguá ainda que estão agarrados, graças a Deus. Que tem alguém que está agarrado. Agora, se Deus tiver irado com a igreja, não vou colocar a nação brasileira, porque o Brasil está lá na mão do capeta mesmo. Se Deus tiver irado com a sua igreja, que não toma postura, não toma atitude, não se coloca diante de Deus de verdade, Ele vai sacudir essa roseira e só vai cair fruto podre.
E se ele tiver que usar o Lula ou o Bolsonaro, ele vai usar qualquer um dos dois para sacudir a roseira. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro só vai ser a ponta da lança, porque a lança vai estar na mão de Deus. E se for o pior que tenha que entrar o Lula, porque são antagônicos, tiver que entrar ele, que entre. E que se ele for a ponta da lança, que Deus enfie, crave essa lança no peito da igreja brasileira e faça sangrar até a última gota, para ver se nós nos levantamos e nos coloquemos diante de Deus e diante da nação com uma igreja forte, que Deus morreu na cruz do Calvário, não foi para ter uma igreja fraca, sem força. Aí vem o avivamento. Pronto. Aí veio o tal avivamento que o povo acha que vai vir na moleza. Eu nunca vi na história dos avivamentos, eu nunca vi nenhum avivamento vir na colher de chá. Todo avivamento que eu vi acontecer na Bíblia, na história da igreja, foi debaixo de lapada. Era o povo apanhando, correndo, mas ai, glória, ai, glória, ai, glória. Irmão, se tiver que ser, que ele venha e crave no peito da igreja e ela se levante. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai se levantar, sabe quem? Os remanescentes. Eu hoje já mudei minha oração, irmão. Normal se eu sou. Não oro mais. Eu digo, Senhor, levante o remanescente. Porque não é toda a igreja que vai subir. Amém, ou não? Amém. Ele vai tirar uma igreja dentro da igreja. Então minha oração hoje, eu passei a orar diferente. Hoje eu oro para a igreja remanescente. Digo, Senhor, desperta a igreja remanescente em nome de Jesus. Levanta ela. Porque ela está escondida. E da onde essa vai vir o avivamento? Se tiver que vir, sei. Então por isso que eu falo para vocês, não fica perdendo tempo pregando por causa de Lula, por causa de Bolsonaro. Irmão, esses caras são um bando de Zé Ruela. Eles só são a ponta da lança. Quem põe, quem tira é Deus. Quem coloca é Deus. Acabamos de ver aqui, quem está no controle de tudo é Deus e acabou. Se nós tivermos como estava lá o povo no tempo, causando nojo em Deus, e Ele nos ama, e Ele tiver que tratar a cada um de nós, Ele vai tratar. Que se for por esse meio, que seja, amém. Mas que a igreja, que o remanescente de Israel se levante para a glória de Deus, para afrontar e enfrentar o sistema, porque a igreja que nós temos hoje não tem coragem de afrontar e enfrentar o sistema que está aí. Mas se Deus chacoalhar a roseira, aí, meu irmão, aí você vai ver o que é a igreja de verdade. Amém, meus irmãos? Então note que Ezequiel dá um destaque para o incensário nas mãos de cada um. Lembra que eu falei do incenso? Ele faz questão de destacar no versículo 11 que eles estão adorando os répteis, os animais estão lá com o incensário. Porque o sacerdote, quando ia com o incensário significava oração, louvor e ação de graça diante do Senhor. O que eles estão fazendo agora? Aquilo que serviria para ser oração, de louvor, de ação de graça para Deus, eles estão reputando as imagens. Por isso Ezequiel faz questão de destacar. Olha o que eles estão fazendo, Ezequiel. Olha para quem é a oração. Olha para quem é a adoração. Olha para quem é o louvor. Não é para mim. É para os ídolos que eles levantaram em seus corações. É para as imagens que eles pintaram, que estão no coração dele. É para esses aí que eles estão adorando, que eles estão oferecendo os seus sacrifícios. Avança. Então nós vimos duas abominações lá. Vamos ver a segunda parte. O ritual de Tamuz, versículo 14, que estão lá as mulheres lá chorando lá por Tamuz. Quem que é esse Tamuz aí? Era uma divindade suméria que, segundo o mito, ficava morto por 6 meses no período da seca e 6 meses vivo no período da chuva. Então o que as mulheres faziam? Elas ficavam lá chorando para que Tamuz ressuscitasse, para que mandasse chuva. Irmão, olha a mensagem. O que tinha dentro da arca da aliança? O maná, a vara de Arão e a lei.
O maná diz o quê? Que Deus é quem provê. Agora estão chorando para Tamuz, para que Tamuz ressuscite, segundo a lenda, ressuscite e faça chover para prover o alimento. Mas nós também estamos levantando nossos Tamuz, nossos dias. Quanto de nós estamos de domingo a domingo? Enfiamos a cara no trabalho. É Tamuz. Enfiamos a cara no trabalho. Domingo a domingo. Não, irmão, não tenho tempo. Tem que trabalhar. Tamuz. Não, irmão, vem para a igreja. Irmão, você acha que eu sou o quê, irmão? Você acha que eu tenho tempo? É Tamuz. Ô pastor, quando a gente fala assim, né? Fala assim, não tenho tempo, eu estou fazendo isso. É como se a gente que trabalhasse, se esforça com alguma coisinha, que a gente não faz muita coisa, né? Mas alguma coisinha. Mas a gente vê que no nosso tempo, a gente tinha um tempo. E aí a gente vê as pessoas falar assim, mas isso não dá, eu não posso falar, eu não tenho tempo disso, não tenho tempo de ler um livro. Aí fala assim, eu não tenho tempo. Aí é como se a gente fosse um inútil, que não tivesse casa, não trabalhasse, não tivesse responsabilidade. Mas esse tipo de gente Eu me sinto assim. está adorando Tamuz. Inútil mesmo. É Tamuz. Não, o meu sustento. Tamuz. Quem provê? Deus. Olha, irmão, eu preguei aqui, acho que no início do ano, ou ano passado, os pecados da igreja. Um dos pecados que a igreja comete, um dos pecados que só a igreja comete, é exatamente esse: de abandonar Deus pela sua vida, pela sua correria. Ele não tem um dia para Deus mais. Todos os dias é para Ele. Ele está adorando quem? Tamuz. Então eles colocaram lá a imagem lá e chorando para a imagem, para que a imagem ressuscitasse e pudesse prover o alimento para elas. Era esse povo que estava lá na terra. Choravam para que ela ressuscitasse e fizesse chover. Já coloquei. E também tem outra coisa aqui dentro dessas imagens aqui também, dentro dessa divindade aqui. Essa divindade também era uma divindade relacionada à fertilidade, ao que as mulheres choravam para que o mesmo abrisse a madre. Então não estava ligado só à questão de mandar chuva para regar a terra e dar o alimento. Abra minha madre, para que eu possa ser fértil. Essa divindade também era uma divindade relacionada à fertilidade. Lembra que eu falei que todo culto pagão tinha o sexo cultual, que dentro do culto, a prática sexual entre os que ali estavam cultuando era uma prática normal e era requerida a esse tipo de situação. Olha onde é que o povo estava metido. Olha o que o povo estava fazendo. E, irmão, esse é o problema. A gente vai errando. Mas Deus não está nem vendo a minha vida. Olha a minha vida. Tudo certo, esses trouxas aí, ó. Bando de trouxa, crente trouxa. Isso aí pra mim é crente. Você já ouviu crente falar isso? Não, já vi. Isso é crente trouxa. Negócio de igreja aí. Domingo de manhã, domingo à noite, desse aqui. Você tá trouxa. Eu sou esperto. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui vivendo minha vida tá boa. Estou de boa na lagoa, meu carro, meu tudo aqui, está tudo aqui. E Deus até comigo. Deus não é igual a mim e a você. Porque nós somos sanguinolento. Nós queremos agir na hora. Aí alguém fala assim, mas se fosse eu já tinha matado. Mas você não é Ele. Deus é um Deus paciente, que Ele espera uma reação contrária do ser humano antes de agir, viu, meus irmãos? Deus não é justiceiro não, viu, que fica te atocaiando para lhe pegar, não. Deus é um Deus misericordioso, paciente,
que lhe dá tempo suficiente para ouvir a voz dele falar com você, para você ouvir a voz dele falando, te alertando, te instruindo e esperando de você uma reação de uma mudança de vida. Ele vai. Só que chega uma hora que esse limite, quando você chega no limite de Deus, aí acaba, ele vai agir com você de uma maneira diferente para ver se você aprende a lição. Foi assim que Deus fez. Deus deu corda. Isso já estava acontecendo há tempos. E Deus dando corda. Eles vão se arrepender, quem sabe. Vou dar corda com esse povo para ver se eles voltam. Não voltaram? Então agora eu vou arrancar tudo. É assim que ele age. Não pense, irmão, que Deus não está vendo as suas melecas. Não pense que Deus não está vendo, não levando em consideração os seus erros, as suas faltas, porque Ele está vendo. Ele só está te dando tempo para mim e para você nos convertermos dos nossos maus caminhos e nos colocar diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem aqui dos irmãos gosta de ser usado igual o profeta Ezequiel aqui? Oxe. Isso é um privilégio, irmão. Se ser usado por Deus é um privilégio para poucos. Não é para todos, não é para poucos. Então, Deus deu corda, mas eles não acordaram. Avança. Mas ninguém quer ficar atolado na lama que nem dia. Mas faz parte. Adoradores do sol, versículo 16. Diz que Ezequiel viu 25 homens. Virado para onde? Virado para o Oriente. Dando as costas para o templo. Dando as costas para o templo estava aqui. Eles estavam virados para o Oriente, aonde nasce o sol, porque eles eram adoradores do sol. Virar as costas é ignorar Deus totalmente. Aonde é que eles aprenderam isso? No Egito. O Deus Ra, o Deus Sol. Não tem um cantor aí que vem Ra? E tem os crentes desavisados. Ra o que, meu filho? Acorda para a vida. Ra o que, rapaz? Acorda. Então diz que eles estavam virados para o templo, para o Oriente, adorando ao sol, ignorando a Deus. Então esse ato de virar as costas é o ato de ignorar a Deus e adorar o sol, que eles aprenderam a fazer isso lá no Egito. Este culto foi condenado por Deus e traria juízo agora sobre o povo. Está lá em Deuteronômio, depois vocês veem isso aí em casa. Qual é o remédio para tal situação? Irmão, Deus tem remédio para tudo, tá? Vamos ler qual é o remédio que Deus tem? Aqui eu acho que é 2 Crônicas, viu? É 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16. Vamos ler. Qual é o remedinho que Deus dá para quem ignora, para quem vira as costas para Ele? Abra lá, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa. 2 Crônicas 36, 16. Porém, zombaram Aí os sim. mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e morfaram os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. É 2 Crônicas. 2 Crônicas 36. Olha o remedinho de Deus aí para aqueles que ignoram. Para aqueles que ignoram a Deus. Para aqueles que não dão ouvido a Deus. Para aqueles que brincam com Deus. O remedinho de Deus é o seu furor ou a sua ira. Que nós afastemos a ira de Deus de longe de nós. Amém, meus irmãos? Mandemos a ira de Deus para bem longe de nós. Que nós estejamos perto de Deus, para a gente não tomar desse remedinho amargo. Pastor, Deus não castiga ninguém. Não, Ele disciplina. Mas se você estiver fora da palavra dele, pode acontecer
Ele pode te disciplinar, porque castigo não disciplina. Não. Irmão, Deus não castiga, porque o castigo não visa ensinamento, o castigo visa punição. Deus disciplina. Sim, mas é uma palavra lá que está mal traduzida. Então leia-se disciplina, porque na disciplina há ensinamento. Certo? Então Deus disciplina. Diga. O versículo 17 continua: não mais é um remédio, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, qual matou os seus jovens a espada na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos se entregou na sua mão. Pronto, isso é o remédio de Deus. Fala, João. A arca que Josué carregava é a mesma arca? É a mesma. A mesma que foi construída lá no deserto, que foi colocada lá no templo, que sumiu, que ninguém sabe onde está. É a mesma. É a mesma arca. A mesma. Não teve. Não. É a mesma. E se Deus não tivesse escondido esse trem, irmão, ai rapaz, ia ser igual Meca. Os filisteus. Foi onde Davi pegou e trouxe de volta, e depois Salomão colocou dentro do templo. Não entendi. Os judeus atuais, qual a Páscoa deles? Eles comeram do mesmo jeitinho que você quer saber como que é a Páscoa judaica? Leia lá Êxodo 12. É do mesmo jeitinho. Mesma maneira. Mesma maneira. Não mesmo. Esse desaparecimento foi Providencial. É, Deus que sumiu com ela. É igual o corpo de Moisés. Está bem enterrado. Deus matou e enterrou. E aí você vai ler um texto que o diabo estava disputando o corpo de Moisés. Por quê? Porque queria que virasse objeto de idolatria. Porque, irmão, pensa bem, se tivesse o corpo do profeta Moisés, o grande profeta Moisés, estivesse localizado em algum lugar lá em Israel, irmão, você acha que aquilo lá viraria uma peregrinação de romeiro? Então Deus vai tirando tudo. Então a luta contra o marido continua, porque ele está disputando todo mundo. Nem o diabo sabe onde está. Deus escondeu, nem o diabo sabe onde está. Porque se o diabo soubesse, já tinha cutucado alguém de olha, vai ali que está ali, o corpo dele está ali. A arca, a mesma coisa. Então, como Deus escondeu, ele não. Pastor, mas se a arca, o símbolo, se a arca material tivesse descoberto, por exemplo, não teria muito mais valor hoje, porque Para nós não, para os judeus sim. E muito valor. Avança. Hoje tem um filme. Tem. Não entendi. Então, aqui vai aparecer uma imagem, mas não apareceu, pode pular aí. Os anciãos na casa do profeta, que está lá no capítulo 1. Esses anciãos que iam em busca de Ezequiel era a liderança do povo no exílio, uma vez que não havia mais pessoas, a pessoa do sacerdote. Então, como não tinha mais sacerdote no templo, constituiu anciões para conduzir o povo, para orientar o povo enquanto estivesse lá no cativeiro. Eu acho que foi o último aí, né? E a gente conclui, eu esqueci de colocar a conclusão ali, mas eu leio a conclusão aqui na revistinha. Então o que nós aprendemos? Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que a gente viu na lição, que um Deus santo não tolera o quê? Não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado de espécie nenhuma, de maneira nenhuma. Deus exige fidelidade do seu povo. Nós temos que ser fiel a Deus, e não a coisas, e não a ídolos que levantamos. Ser fiel a Deus, e somente a Deus. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. E os nossos dias, irmãos, como diz Paulo, são perigosos e violentos. O nosso tempo ele é muito mais perigoso, muito mais pernicioso, muito mais danoso do que esse tempo que nós estamos estudando aqui, tá? Como nós aprendemos na última lição, o diabo ele vem de maneira sutil para nos enveredar por veredas injustas e por veredas tortas. Ele não vem como o diabo, ele vem de maneira sutil. Torna-se mais perigoso pelo engano. Então, que nós nos tornemos firmes, fiéis a Deus. Não vamos adorar Tamuz, nem a sol, nem a nada. Vamos ser fiel ao nosso Deus.